Na parte da tarde, foi a vez dos advogados de 4 réus apresentarem as defesas. Acompanhe. Os advogados do delator e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, levaram menos de 40 minutos para fazer a defesa. Eles negaram que o tenente-coronel tenha sido coagido por Alexandre de Moraes para colaborar com as investigações e reforçaram que Cid não agiu em favor de um golpe de Estado. Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista, porque há, excelência, o recebimento passivo de mensagens no seu WhatsApp, das quais, aliás, ele sequer fazia repasse. O advogado Jair Alves Ferreira, que também representa o militar, defendeu a validade do acordo de colaboração premiada. Se a colaboração premiada dele é sólida, e foi reiterada inúmeras vezes, inclusive pelo professor Paulo Gonet, se ela dá sustentação e dá dinâmica dos fatos, e dá, por que ele não teria os benefícios que ele ajustou? E agora, chegando no final, o Estado diz assim, não, realmente, tu me ajudou, tá tudo certo, mas eu vou te condenar. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Colaboração Premiada. O advogado de Mauro Cid também se dirigiu a Luiz Fux e rebateu uma fala do ministro na audiência em que os denunciados se tornaram réus. Na ocasião, Fux questionou a quantidade de vezes que o militar prestou depoimentos desde que o acordo de delação premiada foi firmado em setembro de 2023. Seriam, pelo menos, 11. Ministro Fux, Vossa Excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro, porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. Como já era esperado, advogados de outros réus questionaram a validade da delação de Cid. Ele foi chamado para corrigir informações que ele não tinha passado ou tinha passado de forma equivocada. Então, eu peço a vossas excelências, nesse caso, que rescindam o contrato de colaboração. Ao fazer a defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o advogado negou que o cliente orientava o discurso de Jair Bolsonaro com críticas ao processo eleitoral e classificou como teoria da conspiração os ataques às urnas eletrônicas. Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato, a essa teoria porque é uma teoria da conspiração, com as vênias devidas a quem quer que seja. Mas Alexandre Ramagem fez alusão a esse fato. Em algum momento na live, evidentemente, Jair Bolsonaro fez alusão a esse fato também, porque ele já vinha fazendo alusão a esse fato desde 2018. Então é muito grave dizer, com base no documento desse, que Alexandre Ramagem seria ensaísta de Jair Bolsonaro. Não era. O advogado de Anderson Torres criticou o uso da chamada minuta golpista como prova. Essa minuta, a qual foi dado um peso descomunal de prova, não tem valor algum. Era uma minuta apócrifa que não fazia qualquer sentido, uma minuta que nunca circulou e que nunca foi discutida. A manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro ficou para a sessão de quarta-feira. O filho dele, senador Flávio Bolsonaro, disse que o pai não foi ao julgamento por questões de saúde. Ele queria ir, mas obviamente não dá. Ele não está com saúde no momento para ficar lá bancando 10 horas assistindo aquele teatro Alexandre de Moraes, né? Então cabe a gente continuar trabalhando, né, Magno? Fazendo a nossa parte, denunciando tudo o que está acontecendo. Enquanto o julgamento era conduzido no Supremo, apoiadores de Bolsonaro organizaram uma espécie de vigília em frente ao condomínio onde o ex-presidente mora e cumpre prisão domiciliar. Durante a tarde, houve confusão quando integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que defendiam a prisão de Bolsonaro, se aproximaram do local com uma faixa e um boneco inflável. A polícia foi acionada e a discussão acabou. E agora voltamos com mais uma rodada de análise depois da reportagem que nós acompanhamos aqui. Como é que os senhores avaliam essa estratégia de defesa de descredibilização da delação premiada de Mauro Cid? Começo com você, Marcília. Bom, me parece que essa estratégia da defesa
não é só da defesa, é do próprio STF, porque ele expôs os vídeos com o Mauro Cid, e os vídeos com o Mauro Cid mostram claramente ele constrangido, ele com medo, ele chega a chorar, mencionar que a família dele, enfim, estava constrangida com aquilo tudo que estava acontecendo. Em algum momento, inclusive, o ministro Moraes chega a dizer: o que o senhor pensava quando me monitorava, ou o que pensavam quando eu estava... Quer dizer, um juiz que deveria estar numa posição de isenção, de distanciamento, estava claramente dialogando e interagindo com aquele delator, enfim, impondo a ele uma visão, chega a direcionar até mesmo, o que é algo que um juiz não deve fazer, direcionar a delação dele, dizendo que ele deveria caminhar para essa ou aquele fato, e até mesmo ameaçando, entre aspas, aqui, no sentido de: olha, se o senhor não disser isso, o senhor vai ser preso. Então, quem revelou esses vídeos foi o próprio STF. O próprio STF deu à defesa a possibilidade de argumentar que o Mauro Cid era um delator, a delação do Mauro Cid era uma delação viciada. Qual a sua opinião, Tratelli? Olha, a gente tem que pensar uma coisa. No crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, claro que a urdidura do crime é o crime em si, porque se ele for... esse crime só pode ser processado se ele não der certo. Se ele deu certo, acabou. Certo? Aqueles que deram o golpe assumem o poder e encerra logo a discussão, fecha, como se diz na linguagem popular, o boteco, e vamos todo mundo tocar um outro país, uma outra ditadura. A delação premiada, ela é um problema na lei. Certo? Eu acredito que a lei de organização criminosa precisa ser muito, muito, muito aprimorada. Muito aprimorada. E o Instituto da Delação Premiada, que não é delação, chama colaboração premiada. Delação é o nome que a imprensa acabou dando, na minha opinião, muito mais preciso do que colaboração, né? Ela tem problemas, certo? Não é possível que alguém dê tantos depoimentos. Eu acho que é um ponto frágil do processo, sim. Porque o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que o delator acaba se tornando o centro de convergência da investigação. Olha, ele deu 11 depoimentos. 11. Certo? Ele tem que ter dado 1. Certo? 11 depoimentos comprometem, sim, a delação. Por isso é que a delação não pode ser ela a prova principal. Eles precisam, o Ministério Público Federal precisa ter outros meios de prova, até para poder dispensar a delação. Olha, a delação não vai ser importante para a gente aqui. Porque eu concordo, e essa grande crítica que o ministro Fux faz, e é uma crítica relevante, a reiteração de depoimentos compromete a delação que foi feita. Bom, vocês acreditam que a delação do Cid corre o risco de ser invalidada ou não? Eu acho que possibilidade existe. Exatamente, não vai ser. Eu conhecendo o pensamento dos ministros, não será. Mas, doutrinariamente, tecnicamente, não é uma delação para a gente bater palma, não. E você, Marcílio? Olha, eu concordo nesse ponto. Ela deveria ser, mas não será. E aí eu acho que o ponto que a gente diverge é que por que ela não será? Ela não será porque nós estamos diante de um julgamento que não é jurídico, é um julgamento político. E esse é o problema. E o julgamento político, ele não se importa necessariamente com as questões jurídicas. Como foi dito aqui, 11 versões. Veja, você dá 11 versões diferentes sobre um fato e mantém-se esse delator. Eu queria saber se eu chegasse em casa e dissesse 11 versões de onde eu estive para minha esposa, o que ela ia dizer de mim, né? Não dá. Então, enfim, é mais ou menos nesse lugar, até para as pessoas entenderem o que está em jogo. Está em jogo um delator ou um colaborador que, enfim, não é nada crível. E se não é crível e segue adiante, não dá para acreditar que a gente tem um julgamento jurídico adequado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.